Para quem não me conhece, eu me chamo Letícia Linton. Eu sou mãe de 3 filhos, avó de 2 netinhos lindos. E eu comecei a trabalhar aos meus 17 anos, por necessidade, obviamente. Então, eu sou uma self-made woman. E há 20 e poucos anos eu sou joalheira. Eu falo que ninguém me deu nenhuma tarraxa para eu começar, mas Deus multiplica os pães. E quando a gente vai, as portas se abrem. Quando a gente vai de encontro à necessidade ou ao nosso desejo maior, o universo conspira a favor, né? E em 2017, graças a Deus, hoje eu sou uma mulher muito próspera, me veio, eu sempre tive essa vontade mesmo, eu sempre fui muito trabalhada, terapeutizada, e eu senti essa vontade de estudar mais, entender mais como a nossa mente. Então, eu estudei os sabotadores internos da Califórnia, fiz coach aqui no IBC, fiz yoga, meditação ayurveda, uma formação na Costa Rica, e veio esse desejo imenso em compartilhar tudo o que foi me transformando e me deixando mais leve, mais ainda conectada com Deus, com fé, com a certeza de que tudo dá certo. É muito bom. Quando a gente aprende, a gente começa a controlar a nossa mente, entender que a nossa mente mente e ela faz pegadinha, e ela rouba a nossa paz, se a gente não entender isso. E aí eu decidi compartilhar com todo mundo. Eu posso ir também sem o PPT, mas era legal com o PPT, porque vai dando um direcionamento e elas podem até tirar uma foto quando quiserem e tal. As atrasildas. É sempre assim, amiga antiga é que dá trabalho, né? Mas vamos lá. Lindas. Porque todos nós aqui, pelo menos eu estou olhando, todas aqui andam, né, sozinhas, todas escutam, enxergam, falam. Isso já é para agradecer. Não é todo mundo que anda, que enxerga, que fala, que deglute. Então, a gente já tem que começar, o dia que estiver difícil, aquele dia que a gente, nossa, passou a noite fritando. E por que passou a noite fritando sem dormir? Sabotadores internos, te preocupando. Porque nós temos, em média, 60 mil pensamentos diários, e vocês sabem que 80% deles são sabotadores, 80% são desencorajadores, e 90% dos nossos pensamentos são repetitivos, igual ao dia anterior, porque a gente vive no piloto automático. Só 5% do tempo nós estamos conscientes no aqui e agora, é muito pouco. A gente tem que expandir isso, eu vou ensinar para vocês como, que eu chamo de academia da mente. Então, o que acontece quando você fica fritando na cama? Você está desgastando o seu corpo, você está mostrando para Deus que você não confia nele, o teu sabotador autocrítico está dizendo, você devia ter feito, que como que você vai fazer? Nada como uma noite entre 2 dias. Descansa. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por problemas difíceis e viu a solução lá na frente. Então lembra das coisas que você já superou, que você já passou, e fala, para, mente, isso não está acontecendo. O que está acontecendo é que eu estou na cama. O que eu estou criando, o cenário que eu estou criando, não é verdade. Porque metade dos dramas que a gente vive, eles nem existiram, nem existirão. A gente criou tudo aqui na nossa mente, deu um desgaste. A gente brigou com a pessoa na nossa mente. A gente resolveu tudo sem nada ter acontecido. E eu vou falar para vocês, pesquisa científica, de 33 pré-ocupações, só uma que se realiza. De 33, só uma, gente, é nada. Eu não sei fazer porcentagem, não sou boa de matemática, mas não é nada. Então, parem, traz a tua mente, fala, para de mentir, não quero escutar, são tantas vozes, né? Não, isso não está acontecendo. O que está acontecendo é exatamente onde estão meus pés. E aí, entrega para Deus e dorme. Porque, sendo bom, sendo ruim, tudo tem solução. Porque para o sabotador, ele fica com aquela visão tubular. Eu não quero vender minha masterclass, mas é que hoje não dá para eu aprofundar. E nela eu explico exatamente cada sabotador interno e qual é a visão do sabotador e como a gente faz para enfraquecer, detectar e tudo, enfim. Mas quando a gente está num problema, a gente só vê aquilo. Só vê aquilo. E se você consegue ter uma visão mais ampla, usando os poderes do sábio, que são os nossos poderes, nossa inteligência positiva, que a gente consegue ver que às vezes a gente passou por um problema que nos levou para uma coisa muito melhor. É ou não é? Então,
Isso é para a gente entender que a nossa mente, 95% do tempo, nós estamos vivendo no piloto automático. Nós estamos vivendo numa programação que foi criada até os nossos 7 aninhos, que é quando a gente está na frequência teta. Então, por exemplo, eu tenho netinhos hoje de 6 e de 5. Hoje eu observo muito mais, porque quando meus filhos eram pequenos, eu trabalhei muito, porque, como eu disse, eu tinha que criar, fazer acontecer, pagar a conta e tudo, enfim. Então, hoje eu consigo desfrutar e observar muito mais. E você percebe que as crianças brincam de servir um chá, não brincam? Sente o gosto. Elas vivem esse mundo. Nós fomos crianças e nós absorvemos aquele nosso ambiente dos nossos pais, que provavelmente a maioria viveu com pais jovens que fizeram o que eles conseguiam fazer, e a gente tem que humanizar nossos pais, né? Perdoar, entender, agradecer, porque eles eram jovens, fizeram o que podiam fazer. Mas a gente absorveu aquele ambiente, as crenças deles, da avó, da babá, da professora, até os 7 aninhos, nós estamos aqui, nessa frequência, teta. Então, existe uma reprogramação mental também que a gente consegue fazer, tá? Existe uma reprogramação mental que a gente consegue fazer. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Vamos voltar aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês? Muitas vezes, a gente está vivendo sem prestar atenção na nossa vida. Por que nós estamos fazendo essas escolhas? É realmente o que eu gostaria de estar vivendo? Ou é o que escolheram para eu estar vivendo? Então, quanto mais a gente trouxer presença, que eu chamo Academia da Mente, por 10 segundos, várias vezes ao dia, um resumo aqui para vocês já estarem entendendo, porque vou voltar um pouquinho. Eu não gosto de ficar falando muito dos nossos pais e da nossa criação, num talk assim breve, porque pode mexer com a gente lembrar de coisas. Então, numa imersão mais longa, dá para a gente entrar nessa seara, né? O que a gente tem que fazer simplesmente é agradecer, entender que tudo que a gente passou na vida de dificuldade nos trouxe até aqui. E quando a gente entende, a gente faz a nossa autocura, a gente pratica a gratidão aos pais, que é fundamental, honra os pais, entende que eles são humanos, que cada um deu o que pôde dar dentro da sua inteligência, da sua situação financeira, cultural, porque os pais não nasceram com obrigação de satisfazer tudo o nosso desejo. Eles são humanos, como nós, quando estamos criando os nossos filhos também, né? A gente tenta dar o nosso melhor, mas nem sempre é exatamente o que eles gostariam. Então, só que tudo está lá. E por que eu estou falando isso? Porque existe uma técnica que chama reprogramação mental, que antes de dormir, eu tenho essa gravação feita também dentro dessa masterclass, antes de dormir, você escuta por 21 dias, você põe o foninho. Ah, Letícia, mas quando eu deitar vai cair. Mas que porre, eu tenho que pôr. Gente, ser feliz dá trabalho, né? A começar quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente tem que fazer é raspar a língua, é tomar um copão d'água, é ir ao banheiro, é dar um sorrisão e dar um high five. Porque quando você dá um high five para você no espelho, você fala pro teu cérebro, é nóis, o dia tá garantido. Quando a gente faz um high five com uma amiga no beach tênis, é porque fez um ponto. Então o nosso cérebro não sabe o que é ontem, hoje, se você tá triste ou não. Se você manda o comando, olha, corpo e mente é conectado, tá? Então se você manda o comando muscular de um sorriso que levanta a bochecha, o que ele vai entender? Que esse dia tá maravilhoso e vai trazer mais coisa para você continuar feliz. Quando você acorda de mau humor, porque você fritou na cama, porque você não confiou em Deus, porque você está preocupada com o que você não consegue controlar, que é seu sabotador controlador, já te deixando preocupada com o dia seguinte, você já tropeça, pega o dedinho bem na quina da cama, não é horrível? Já briga, já dá tudo errado, o portão não abre, o elevador parece que demora mais, as pessoas estão grossas, mas é você que está com energia baixa. Tudo é vibração, tudo é energia. Se você já começa o dia, se você não tem um altar na sua casa, tenha. Tenha um lugar na sua casa onde você vai sentar 3 minutinhos, gente, para fazer essa respiraçãozinha e começar a agradecer a Deus. Sabe? Dá uns tappings, libera seu canal, começa a agradecer que você enxerga, que você anda, que ninguém precisa te empurrar numa cadeira de rodas, que você vai sozinha, que você teve pai e mãe, bem ou mal, ou alguém que te criou, que te trouxe até aqui. Não era o que você queria, não importa. Agradece a esse ser humano.
sabe? E começa a agradecer. Porque quanto mais a gente agradece, mais Deus manda coisas para a gente poder agradecer. Quanto mais a gente reclama, mais coisa vem para reclamar. Tudo é vibração. Então, comecem como começar o dia é fundamental. Usem os seus 5 sentidos trazendo presença. Quando está dentro do chuveiro tomando banho, sinta a água do chuveiro. Sente você ensaboar a sua cabeça, porque não adianta você estar dentro do chuveiro já fazendo reunião, só falta entrar com o celular na água, né? Se inventarem um que dá, todo mundo vai entrar, não vai? Que loucura de vida! E como que a gente quer ser dona da nossa vida, ter uma vida maravilhosa, se a gente não fica no aqui e agora? Já tá lá resolvendo, discutindo, brigando, separando, casando, comprando, decorando festa, tudo dentro do chuveiro. Daí tá secando o cabelo, também não tá no secador, não é? E às vezes você nem sabe com que roupa você tá saindo, como você chegou, teu carro dirige sozinho e estacionou. Você não viu nada. Gente, isso é uma loucura. E às vezes o quê? Exato! Às vezes vocês não erram caminho, vocês querem ir pro lugar, mas vocês estão tão loucas que chega no lugar, o que eu tô fazendo aqui? Eu já fiz isso. Não, então a gente não pode, a gente tem que trazer a nossa mente para onde está o nosso corpo. A gente tem que ficar no aqui e agora. É fundamental, porque quanto mais a gente treina o nosso cérebro, não adianta só a academia do corpo, tem que ser a academia da mente. Várias vezes ao dia, por 10 segundos, usando os 5 sentidos, essa dica é de ouro, gente, vocês tragam presença. Sente o gosto da comida por 10 segundos. Sente, você está na esteira, sente se está incômodo ou não. Você está na academia de ginástica, cada 3 séries de repetição, foca só em uma, já tá bom. Tá no cabelo, secando o cabelo, foca pelo menos em 2 mechas, 10 segundos. Tá na manicure, ó, só aqui, você já tem 20 vezes dessa academia da mente. Se você conseguir fazer por 21 dias isso com você, você vai me falar, Letícia, a minha vida tá tão mais gostosa. Eu me preocupo muito menos. Eu não me antecipo a nada. Eu diminui minhas brigas, minha reatividade, porque a vida vai estar toda hora nos bombardeando de novidades, boas e ruins. A gente não consegue controlar o mundo externo, mas a gente consegue controlar o nosso mundo interno. A gente consegue controlar como reagir aos bombardeios externos, quando as coisas não saem como planejadas. Mas como? Quando você expande o seu tempo de consciência. Quando você fica mais tempo no aqui e agora. Porque 95% do tempo a gente está no piloto automático. Então, é muito importante a academia da mente, trazer presença. Sente o cheiro do café e já agradece a alguém que passou esse café para você. E se foi você mesma que passou o café, agradece que você tem um café. Gente, a gente tem que agradecer as mínimas coisas. É verdade. We take life for granted. E não pode. Né? Então, a gente tem que começar a valorizar quando acorda. A sua casa, a sua cama, a roupa, o trabalho. E se não estiver trabalhando, agradece o novo trabalho, que eu vou ensinar como você vai manifestar esse novo trabalho, tá? E aí a gente tem que sempre começar o dia agradecendo. Aí a gente vai começar o dia sorrindo e todas as pessoas vão sorrir pra gente. O portão vai abrir mais rápido da garagem, o porteiro é mais simpático, o elevador sobe mais rápido. Tudo anda porque a tua energia tá boa. Deve. Ai, microfone. Eu não quero atrapalhar. Eu não quero atrapalhar seu workshop, nem antecipar nada, mas o ano passado eu participei. E aí você contou a história do apartamento que você mora, eu não sei se ainda mora lá. E eu te juro, depois daquele dia, eu comecei a exercitar isso. Eu tenho uma vontade, enfim. Ainda não aconteceu, mas hoje pra mim já é tão real. E, assim, eu vou te contar depois quando acontecer. Mas faz 1 ano que eu tô... 1 ano não, né? Alguns meses aí que eu tô visualizando uma situação por causa do que você falou. E é impressionante como eu já tenho certeza que vai acontecer. Certeza absoluta. Gente, eu fecho o olho, eu já vejo a situação por sua causa. A história do... E eu conto pra todo mundo. Muito legal, obrigada, viu? Demais, obrigada, eu me emociono. Ai, posso falar? A joy é priceless, é muito bom. Eu vejo depoimentos tão lindos. É isso, por isso que eu falo, é um chamado de Deus. É muito bom, bom demais. Bom demais você compartilhar coisas boas, né? E é verdade isso que ela falou. E por que ela consegue e vai conseguir, já conseguiu o que ela quer?
porque ela trouxe o sentimento para o corpo. A cereja do bolo... mas eu tô falando no final da aula já, gente, do céu. Cadê o controle? Cadê, filha? Que ele tá aqui. Quem chegou agora não recebeu o olhinho, né? Então vai. Vamos lá. Vamos continuar. Deixa aqui na pontinha. Vamos continuar? Deixa na pontinha. Tá. Então vamos continuar. Bom, então vocês já sabem que dos 60 mil pensamentos diários, 80% são os encorajadores. Controla. É que a minha voz já é tão alta que a Fono falou que eu não posso falar sem microfone. Então, vamos lá. E a gente já entendeu aqui que antes de dormir, nós passamos por essa frequência teta, que é a frequência que a gente vive até os 7 aninhos, que a gente absorve todo o ambiente sem filtrar, porque uma criança não fala, não, eu não quero essa escola, quero a outra. Não, eu acho melhor a gente comprar tal apartamento. A criança vai vestir a roupa que a mãe manda, vai comer o que a mãe mandar comer, vai ter a religião que a mãe escolheu, tudo e vai absorver e vai repetir igual macaquinho o ambiente da casa, bom ou ruim, é ou não é? E nós fomos crianças. Então, a gente tem que entender que, quando eu digo da reprogramação mental, nós temos duas coisas muito fortes que nos ajudam a gente reprogramar, vivendo aqui e agora e ter uma vida muito mais alegre e leve, como deve ser. Uma é, como eu falei agora, a Academia da Mente. Que é esse exercício que eu aprendi na Califórnia com Cesar Chamini, que escreveu o livro Inteligência Positiva, que vocês devem ler, maravilhoso, e eu fiz o treinamento lá, que é sobre os sabotadores internos, que nós temos 10. Hoje eu não vou poder aprofundar neles, mas é muito bacana. Na minha Masterclass, quem quiser, primeira Masterclass, gente, que eu fiz, tá tão linda, vocês vão ter o conteúdo completo. E o outro, que a gente acabou de falar aqui, é Academia da Mente, vocês entenderam? Por 10 segundos, várias vezes ao dia, vocês vão trazer presença usando os 5 sentidos, combinado? Prestar atenção no que come, sentir o gosto da água. Não. Durante o dia, você está na manicure, batendo papo com ela, de repente você dá uma disfarçada e foca num dedo. Daí, né, porque elas não param de falar, né? Daí você sente outra vez, você presta atenção se ficou o álcool lá, a acetona, o bife, presta atenção. E daí você sente se a unha tá bonita, tá? Presta atenção, entendeu? E aí, sem ela perceber, você vai focando. Você tá comendo um pão de queijo? Sente o gosto, gente. Você acabou de engolir o pão de queijo, nem lembrou que comeu. Não acontece isso? Então, você tá escutando uma música? Presta atenção na letra. Você tá num trânsito horrível? Observa o trânsito. Põe uma música, começa a cantar. Quando você se vir, nunca mais se critiquem. Primeira coisa, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos perfeitas. Você é perfeita porque Deus te fez assim e Ele sabe exatamente por que Ele quer te usar. Por que você tem a sua inteligência, o seu tipo físico. Ele tem um propósito para você. Eu acredito muito nisso. Então, para você também. Então, se aceite. A autoaceitação é a chave da felicidade e paz de espírito. A autoaceitação. Deus sabe exatamente, você foi criada. Você é linda do jeito que você é. Cada uma tem seu cabelo, sua cor, seu biotipo, né? Então, assim, a autoaceitação, gente, é fundamental.
Então, autoaceitação, parar com a autocrítica. Se olhou no espelho, sorrisão, high five, eu tô ótima, tô pronta, eu dou conta de tudo, a vida é para ser leve e ela é leve, tá? E aí, eu tenho na Masterclass a reprogramação mental, que é o quê? Que eu estava falando antes. Que é uma meditação que eu criei, baseada nos meus estudos, que que eu literalmente fico falando só coisas boas. Só coisas boas. Por quê? Porque quando a gente está nessa frequência, a gente não tem filtro. Ah, é mentira que eu vou ser milionária. A gente não fala isso. Ah, mentira que eu sou magérrima. Não. Então, quando você está nessa frequência, você só aceita. E a gente entra nessa frequência 2 vezes ao dia. Quando a gente está acordando, por isso que o celular jamais pode estar no quarto do seu lado. É um crime. Porque você está acordando, você precisa acordar com calma. Deixa no banheiro. Tá? Então, assim, e quando a gente vai deitar? Antes da gente entrar no sono profundo. Meu marido, a primeira coisa que ele faz é abrir. Ainda põe som. Eu falo, por favor, você quer se intoxicar? Se intoxica sozinho. Sabe? Não dá. Ligar a televisão, ver notícia ruim, abrir notícia. Gente, calma. Deixa a sua alma voltar. Ela deu uma passeadinha. Deixa, né? Vamos acalmar. Vamos sentir onde a gente tá. Então, não dá. Então, o que acontece? Quando a gente acorda, a gente está acordando, a gente está passando por aqui. Depois, quando a gente está indo dormir, a gente está passando por aqui. É nesse momento que você vai pôr a reprogramação mental, você vai escutar no fone de ouvido. Vai cair, não tem problema, um lado vai ficar. Mas não sei o quê. Gente, a vida é feita de escolhas. Né? A gente tem que aprender que a nossa mente a gente tem que controlar, porque nós somos 50 trilhões de células, como diz Bruce Lipton, que é o papa da epigenética, e o governador dessa comunidade de células é a nossa mente. Se a gente não aprender a controlar a nossa mente, parar com a autossabotagem, a gente não consegue ter uma vida tranquila, um sono tranquilo, sorrir mais, menos preocupação. Quantas mães ficam esperando o filho chegar da festa? Adianta? Então vai na festa junto, porque não vai adiantar você ficar acordado esperando seu filho chegar. E se toca o telefone, você já imagina que foi um acidente. Às vezes ele só está te ligando para dizer se pode dormir na casa do amiguinho. Então olha como a nossa mente está sempre tirando a nossa paz. E aí quando você fala, não, eu estou aqui na cama, deixa eu atender esse telefonema sem tirar conclusão. Eu vou repetir para quem chegou agora. De cada 33 preocupações que nós temos, só uma se realiza. Olha que loucura. De cada 33. Isso é comprovado, tá? É estudado cientificamente. Pelos neurocientistas. De cada 33 preocupações que nós temos, só uma se realiza. Então não dá, né? Então, voltando aqui para a reprogramação. Bom, é isso. A gente tem esses 2 momentos. Eu não vou aprofundar na reprogramação. Vamos lá. Tá. Então, o que acontece? Falar um pouquinho rapidamente dos sabotadores internos. Eu não sei se vocês já repararam, mas começa o ano, a gente fala que a gente vai fazer isso, aquilo, outro. Nem metade a gente fez, já estamos entrando praticamente no meio de setembro. Por quê? Porque a autossabotagem. Quando você vive no piloto automático, você não está presente no aqui e agora, e você fala, depois eu faço. Daí entra o procrastinador. Não, eu não vou abrir esse negócio. Não, esse ano não tá bom, ano de eleição, a política não tá boa. Hipervigilante, pondo problema, o crítico, e por aí vai. Ou aí, de repente, você continua numa dor, porque o seu sabotador vítima tá curtindo. Todo mundo tem na família alguém que adora ser mártir e vítima, não tem? Quem tem, levanta a mão. Não, todo mundo tem. Eu tenho meu pai e meu irmão, eu tenho 2. Não. Então, eu tenho 2. Não, e aí, eles amam, né? Esse é o famoso sabotador vítima, né? Então, tem o hipervigilante. Meu pai todos os dias me liga para falar que alguma coisa pode acontecer. Se bater atrás do seu carro, não desce porque é assalto. Se bater na frente, vai, não sei o quê. Tudo, não sabe nem como eu dirijo, se eu fosse escutar ele. Né? Porque assim, então assim, é difícil essas pessoas com sabotadores assim. E às vezes a gente tem, vivendo em São Paulo, né, uma crítica absurda. Então vocês estão aqui no Women Invest, um evento tão bacana que foi programado, foi idealizado, tiveram milhões de reuniões, imagino eu, as organizadoras, e daí você vai embora do Women Invest e fala,
Ai, não sei, viu? Faltou um painel aqui na porta. Dane-se o painel. É ou não é? É o sabotador crítico que vê defeito ou na gente, ou nos outros, ou nas situações. Não, vamos olhar o lado bom. Primeiro o meu lado bom, porque hoje é meu dia mais jovem do que amanhã. Então amanhã eu vou estar um dia mais jovem. E a gente está sempre achando, né? Então, vamos olhar o lado bom de cada evento que você vai, de cada reunião, de cada casamento, de cada tudo. Por que olhar o defeito? Porque nós fomos feitas para procurar defeito. Nosso cérebro lá, já na época dos dinossauros. Então, a gente tem que controlar essa mente. Olhar o lado bom de cada pessoa. Um pouco mais de empatia com você e com o outro. Né? Um pouco mais de humanidade. Nós somos humanos, aqui é uma escola. Isso aqui é findável, a única certeza é que a gente vai morrer. Vamos pegar leve com todo mundo, com as situações, vamos ter um olhar mais amoroso para a vida, né? É super importante isso, cuidado com esses sabotadores. O hiperrealizador é uma máquina. Se a gente não estiver produzindo e entregando, como a gente foi vista a vida inteira como super eficiente, ai de você... dou exemplo de mim mesma. Eu operei a coluna agora, tem um mês e pouco atrás, eu fiquei 2 semanas na cama, tinha que ficar de repouso, 2 semanas, eu falava, nossa, repouso, eu não sei o que é ficar assistindo Netflix durante o dia com a luz do sol, como que eu posso não estar trabalhando, produzindo, sabe assim? Sem estar culpada. Dali uns dias eu comecei a adorar, quando eu tive que voltar a liberar, eu brinquei, olha aqui, o médico pediu mais uns dias de... Comecei a achar delicioso. Então, mas a gente foi programado, eu sempre realizando. Nossa, eu não sei não fazer. Eu posso ficar tarde tomando um chá? Meu Deus, fazer tostex, eu na cozinha não sabia o que fazer. Fiquei perdida no começo, depois eu amei. Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado com esses sabotadores. O prestativo, aquela pessoa bondosa demais, aquela pessoa que está sempre disponível, não é porque ela é tão legal, é uma necessidade absurda dela de se sentir vista, amada. Então, ela se doa além da conta, ela acaba se frustrando porque ela não recebe o tanto que ela doou. Mas muitas vezes a pessoa nem pediu. Ela já está lá, ajudando a todos. Então, cuidado, nós mulheres temos muito esse sabotador. O controlador de querer cuidar de tudo, do marido, da casa, dos filhos. É ou não é? E depois fica exausta e fala que ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda! Você não pede ajuda? É ou não é? Ou a prestativa também que faz, ninguém cuida de mim, eu cuido de todo mundo. É ou não é? Cabem os 10. Odri, eu vou te falar. 12, cabem 12. Olha, o crítico é o que encabeça... Não, a aula dos sabotadores, gente, tá maravilhosa na Masterclass, vale a pena, porque eu vou um por um. E olha, o crítico é o que encabeça a turma, tá? É universal. Todos temos. É um fenômeno universal. Os sabotadores são os padrões negativos, pensamentos negativos, são os nossos inimigos internos. Nós desenvolvemos lá na infância para sobrevivermos às circunstâncias, era um mecanismo de defesa. Mas hoje em dia não é mais útil, eles continuam existindo. E agora a gente detecta eles com a Academia da Mente e a gente fala, não, isso é mentira. Não está acontecendo, eu estou aqui. Eu estou imaginando, supondo. Aí você começa a perceber, nossa, eu estou de vítima. O vítima, como que começa o vítima? Na infância. A criança fica doentinha. Meu neto agora. Marcela estava em Ibiza com o marido, estavam lá viajando, eu mudei para casa dela para cuidar dos netos. De repente, foi chamada na escola que o João, mais velho de 6 anos, estava com dor de cabeça. Eu cheguei na escola, a dor de cabeça dele passou quando eu parei na PB Kids. Passou. Daí eu falei assim, João, pra deixar ela calma, eu filmei ele para mandar para ela. Nossa, João, como tá a sua dor de cabeça? Acabou, vovó. Fala sério. Então, o sabotador vítima começa na infância. Por quê? Porque quando você tá doentinho, você tem palco, a vovó vai visitar, você ganha presente, você não precisa ir na escola, você usa um videogame. E aí, só que você... Exato, ganha mais atenção que os outros irmãos. Então, só que tem pessoas que fica tão latente esse sabotador que desenvolvem doenças autoimunes, como foi o caso do meu irmão. E aí, você mesmo causa as suas doenças, porque o nosso corpo, todas as nossas emoções são armazenadas no nosso corpo físico. Todas as doenças têm um fundo psicossomático. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa nossa mente perigosinha, né? Então, todos os sabotadores começaram lá atrás. E o vítima,
Às vezes a pessoa está separada há 15 anos e ainda está dizendo que a culpa é do marido, que traiu o periquito papagaio. Pega para sua culpa um pouquinho para você. Pega a sua autorresponsabilidade. Você foi mandado embora do trabalho, seu chefe aqui é um monstro. Será que... Sabe, gente, né? Vamos pegar a autorresponsabilidade. Então, muito cuidado com os sabotadores. E por isso a gente tem que entender como funciona a nossa mente, tá? Então, aqui, ó. 10 segundos usando os 5 sentidos. Ficou claro isso? Eles indicam 100 vezes ao dia. É muito, né? Mas se vocês conseguirem 30, 40, é muito fácil. Porque só na hora do banho, na hora de escovação, na hora de provar uma roupa, na hora que passa um hidratante, o café da manhã, vocês vão prestando atenção. Passou hidratante ao tato, sentiu o café, paladar, escutou a buzina, prestou atenção na letra da música. Não é tão difícil, tá? Pode pegar um caderninho e todo dia fazer isso 21 dias, até você começar a virar automático. Dali a pouco, você não vai mais ficar refém das circunstâncias da vida. Você vai ter maior autocontrole, menos reatividade, vai melhorar a sua inteligência emocional. Isso é comprovado. Então, fica aqui a regrinha. Porque eu vou repetir, para quem não escutou, que eu digo que a nossa vida é uma tela cinematográfica em branco. Quando a gente vai ao cinema, é um telão que está lá em branco. O que nós vamos assistir? O que for projetado, o que nós escolhemos. Se você quer comédia, romance, suspense, drama, é o que vai estar na tela. Assim é a nossa vida. Nós vamos projetar nela. Tudo começa com os nossos pensamentos, que vão levar às nossas escolhas, aos nossos comportamentos, experiências e emoções, sentimentos que o nosso corpo vai sentir, de bom ou ruim. O que aconteceu? Então, a importância da gente vigiar os nossos pensamentos, ver se os nossos pensamentos estão nos desencorajando e fugir deles, falar é mentira. Isso não está acontecendo. De 33 preocupações, só uma que se realiza, lembrem disso. Tudo é vibração. Quem acredita em física quântica, tudo é energia. Você pensa numa pessoa, aquela pessoa te liga. É ou não é? Então, o que você pensar, você vai atrair. Para o bom e para o ruim. Então, eu sugiro pensar coisas boas. Porque a gente vai atrair coisas boas. Porque o nosso cérebro não sabe o que é passado, presente e futuro, o que realmente está acontecendo. Então, é muito importante, como eu falei, começar o dia agradecendo. Nem que você se force a agradecer. Comece escrevendo pela manhã. Quando voltar em casa. Eu faço isso quando eu vou pôr meus netinhos para dormir. Eu faço ele forçar a procurar. Me conta 3 melhores coisas que aconteceu no seu dia. Porque é um treino, nosso cérebro só vai procurar a falta. A falta. Eu posso acabar esse talk aqui e falar, putz, eu esqueci de falar isso. Pô, mas tá bom, né, Letícia? O que você passou é o que teu coração passou, é o que aconteceu. A gente tem que tomar cuidado, a gente procura a falta. Então, começa a treinar. Chegou em casa à noite, 3 coisas boas que me aconteceram. Foca só no bom. Foca só no bom. Para de se judiar. Para de se criticar. E na outra pessoa, tenta também pegar o lado bom. Tenta imaginar que ela foi criança, você não sabe a história da vida dela, as dores dela, como foi o dia dela, o que está acontecendo na casa dela. Então, para que brigar com os outros? Não vale a pena. Porque a nossa palavra é muito forte. E o que já saiu da boca não volta mais. É bíblico. A nossa palavra pode edificar ou pode destruir uma pessoa. Então vamos edificar, elogiar ou ficar quieto, que é o mais sábio de todos. Daí, como é o mais difícil, né? Porque assim, a gente não pode aconselhar ou falar ou querer cuidar da vida dos outros, né? A nossa energia é preciosa, vamos investir na gente. A gente só consegue se transformar. A gente não consegue mudar ninguém. Não, assim, né? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito positiva. Mas, às vezes, como você está falando, às vezes a gente encontra pessoas que não são tanto essa coisa do crítico, do sabotador. E eu também, assim, gosto de conviver com pessoas que também são muito positivas. Mas eu percebo que às vezes a gente encontra algumas pessoas que não são tão assim e fica rotulando a gente porque eu sou muito parecida com você, e fala que a gente é meio que vive no La La Land, nesse lugar meio, né?
Então, e às vezes eu até me sinto um pouco mal. Então, como evitar? Então, você está num ambiente assim, então como disfarçar? Porque você também tem que então disfarçar, né? Diante de pessoas assim. Então, eu não estou tão feliz, ou então não estou tão sabe? Como é que faz aí? O que você acha disso? Ou não tem que disfarçar nada e não tô nem aí. Ai, não tem que disfarçar nada, né, gente? Assim, primeiro, isso que ela falou é uma coisa super importante, tá? Deixa eu ver se eu tenho essa lâmina aqui. Mas é o seguinte, vocês já ouviram falar aquela frase que os nossos pais falavam? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és? Ou só eu que escutava isso na minha casa? Se você sai com uma pessoa que adora beber, tem um marido que gosta de beber, você vai começar a beber mais. Se você tá com uma pessoa que é super saudável, você fica com vergonha de pedir uma fritura na frente dela. Você vai comer saudável, pelo menos na frente dela aquele dia, né? Então, o que acontece? O ambiente nos afeta, tá? O ambiente nos afeta. Então, a gente tem que tentar escolher com quem a gente convive. Muitas vezes, o que você está falando, a gente não tem como fugir que está na própria família. Aí você pode um dia estar com dor de cabeça, ver menos, outro dia acontecer alguma coisa, não consigo ir. E aí, se forem amigas, você também pode evitar mais. Porque se a pessoa não te aceita como você é, então como que você vai ter uma troca gostosa, né? Uma troca boa. Então é muito importante a autoobservação, não só nos nossos alimentos, o que a gente nutre, né? Porque o nosso corpo é nosso templo. Então, assim, eu falo que se você tá numa estrada e acabou sua gasolina, você vai parar num qualquer posto de qualquer bandeira e vai pôr a gasolina que tiver. Agora, se você está na cidade, você vai escolher um posto fidedigno para pôr uma gasolina boa, fidedigna, para não fundir seu motor lá na frente. Assim é o nosso corpo. De vez em quando, uma vez por semana, você vai comer uma pizza, um pastel, mas assim, 90% do tempo você vai tentar escolher coisas que vão nutrir você, né? Então, a nutrição. O ambiente. Você tem que perceber. Isso chama autoobservação, autoconhecimento. Eu fui num ambiente em que me fez bem, que eu voltei para casa feliz, renovada, energizada, eu quero mais essas amigas. Eu fui num ambiente que elas só contavam coisa ruim, só reclamavam, eu vou evitar ao máximo nesse ambiente. Eu vou nesse ambiente que eu percebo que tem pessoas que não desejam tanto o meu bem, educadamente eu vou ter desculpa para não frequentar tanto esse ambiente. Autoobservação, autoconhecimento. Como você consegue se perceber? Estando presente. Quanto mais você tiver com a sua mente onde seu corpo está, mais você percebe o que acontece no teu corpo. Os gatilhos que disparam, tem pessoa que espalha gatilho na gente. Quando você vê, você está querendo matar. Você fala, nossa, que bom que não pode usar revólver aqui em São Paulo, porque senão você mata uns 10 por dia, né? Então, aí você começa a perceber. Você não precisa falar nada, é só você se blindar, né? Você não precisa brigar. Querer se colocar. Mas, sim, os ambientes nos afetam, tá? Então, a gente tem que escolher com quem a gente convive. O ambiente vence, infelizmente. Infelizmente. E se você não tiver uma força interna e muita presença, é perigoso. Conforme, se você convive... Exemplo, você põe um doente, que é uma doença degenerativa, para morar com você. Exemplo, você põe... Eu estou muito preocupada. Exemplo, meu irmão está com uma doença degenerativa neurológica. E a gente trouxe ele tem só 60 anos. Separou da esposa, 30 anos casado. E para ter que morar com a mamãe. Porque alguém precisa estar com ele mais cuidador. Minha mãe está adoecendo. Óbvio. Minha mãe é uma pessoa que nem eu, cheia de vida, energia. Ela tem mais pique do que eu com 80 anos. Então, o que acontece? Se você convive com uma pessoa doente, não é uma doença pontual, uma cirurgia, não. Uma doença degenerativa, você sem querer, se você não se proteger, se você não se cuidar, você adoece junto. Se você convive com uma pessoa depressiva, Então, é sim, gente, porque tudo é vibração. E olha, eu vou dar um exemplo. Se eu começar a contar... Acabei de falar do meu irmão, todo mundo deu uma entristecida, não deu? É tão simples, tudo é vibração e energia. Se você está com uma pessoa com uma energia gostosa, elevada, você vai começar a ficar elevada, gostosa e leve. Então, escolham seus companheiros. Escolham com quem convive. Isso é muito sério. Na medida do possível, o máximo que vocês conseguirem, tá? E agora, vamos na manifestação. Como você consegue, o porquê? O que é uma manifestação? Você quer muito um amor, você quer muito um trabalho, você quer muito ser mãe, você quer muito trocar de casa, você quer muito uma viagem. Você
consegue. Você tem que entender o porquê e o para quê. O que vai te trazer benefícios no seu campo energético, emocional, vibratório, financeiro, espiritual, mental. Primeiro você tem que mostrar para o seu cérebro por que aquilo que você tanto quer vai te fazer tão bem. Então, primeiro, clareza no que você quer. Papel e lápis. Sempre. Muito bom escrever, né? Clareza na sua visão. Então, quando a gente cria uma experiência na mente, o nosso cérebro, ele responde como se já estivesse acontecendo. Por isso, o perigo de pensamentos negativos. Porque ele acha que aquilo está acontecendo. E daí já aciona seu cortisol, já aciona sua amígdala de correr, viver, sobrevivência. E aí você está sempre assim, né? E o cortisol alto também, você não consegue emagrecer, tá? Só para vocês saberem. Podem tomar Mounjaro. É ou não é? Temos uma doutora aqui. O cortisol alto não dificulta? Sim, retém água. Gostaram? Então não adianta nada ficar se preocupando. Juro. Eu sou uma médica frustrada, eu adoro. Adoro saúde, gente. Não, médica de alma. Ai, que lindo, amiga. Obrigada. Então, viu como é bom ter amigas boas? Então, daí o que acontece, gente? Então, quando a gente está imaginando alguma coisa, aquilo já está sendo materializado. Só da gente começar a imaginar. E aí, tudo... Vocês conhecem o Dr. Joe Dispenza? Tá, eu já fiz uma semana, um Advanced Retreat com ele, que foi surreal, meditações de 4, 5 horas de madrugada, glândula pineal, tudo maravilhoso. E ele ensina passo a passo a manifestação. Então, o que acontece? Where you place your attention, you place your energy. Onde você coloca a sua atenção é igual fermento de bolo. Aquilo vai crescer. Se você colocar a sua atenção em problema, vai crescer. Se você colocar a sua atenção nas coisas boas, vai crescer. Então, você tem que entender que se você começou, se você tiver medos e dúvidas, ninguém já consegue te ajudar. Porque você tem que saber o que você pede para Deus, para o universo. Se você tiver dúvida, é porque você não está pronta para receber aquilo. Se você tem medo, é porque você está se auto-sabotando. Então, preste atenção nisso. Não pode ter. Você tem que ter certeza absoluta. Brian Tracy. O medo e a dúvida sempre foram os maiores inimigos do potencial humano. Gente, não pode deixar o medo tomar conta, porque o medo é fantasia. É o que eu falei, metade dos dramas que a gente viveu na nossa mente nem chegaram a acontecer, nem acontecerão. Não deixe o medo te paralisar. Isso é o sabotador hipervigilante, que ele quer te amedrontar. Não deixa, não é verdade, não está acontecendo, não precisa ter medo. Você é protegida. Você é filha de Deus. Para de ter medo. E alinhe o seu comportamento. Não adianta eu falar, eu quero um namorado maravilhoso, delicioso, e eu fico em casa me entupindo de bis, de pijama rasgado, assistindo Netflix final de semana. Ele não é o Spider-Man que vai entrar pela janela, né, e vai te rescue. Não. Então, você tem que alinhar seu comportamento, a sua fala. Porque a gente fala, o nosso chakra laríngeo é a ponte do nosso mundo interno para o mundo externo. A gente fala do quê? O nosso coração tá cheio. É bíblico também. É que eu amo Deus, gente. E aí, a gente fala do que o coração tá cheio. E se você falou, é porque você pensou. Mente e coração. Dr. Joe Dispenza ensina uma meditação que é a coerência cardíaca, que é você ficar focado no teu coração. Quando você não souber o que fazer, fecha os olhos, alguns segundos, coloca as mãos no coração e tenta sintonizar com seus batimentos cardíacos, tua respiração. Dali a pouco, você vai estar calma e você vai ter a clareza do que você deve fazer. Confia no seu coração, na sua intuição. Todas as respostas estão dentro da gente. Não deixa a sua mente mentir, porque a mente mente. Então, vocês têm que entender que tem que estar alinhado o comportamento com a fala, né? Tem que estar alinhado. E aí, eu vou aqui também, nos testes do universo. Muitas vezes não acontece no tempo que a gente quer, porque o tempo de Deus é diferente do tempo da gente. E muitas vezes também eu quero deixar claro na manifestação que se não aconteceu, é porque tem coisa melhor, que não era para ser, que ele está te livrando de alguma coisa. Eu sempre acredito nisso. Eu peço para Deus, mas eu falo, Pai, seja feita a sua vontade. Isso é o meu desejo, isso é o que eu mais quero, mas se for para o meu bem. Então, é muito importante a gente entender que tem uma força maior controlando e confiar.
que sempre é para o nosso melhor. Eu acredito isso muito. Então, vem os testes. E outra coisa, se inspire e não inveje. Porque quando você está invejando, você está trabalhando na escassez. Ah, só tem para ela. Ah, ela é muito sortuda. Não, se inspira. Veja a autobiografia, se inspire em pessoas bacanas, sabe? Ontem eu estava vendo o papel de parede, achei tão legal, falei para Marcela, papel de parede na Celina Dias, que eu comprei os tecidos, que eu estou mudando e tal, e aí a Celina chegou, a própria Celina Dias, com seus 80 e poucos anos, e é muito legal saber que ela começou sozinha, do nada, e hoje ela tem aquela loja incrível, linda, chiquérrima, né? Então, saber um pouquinho da história dela, eu achei tão lindo, porque é muito legal. Às vezes você acha que a pessoa já nasceu, ela já nasceu, ganhou aquela loja. Não. Então, assim, vai se informar um pouco mais, que você vai ver que todo mundo, no fundo, tem suas dores, suas dificuldades. Não queira a vida do outro, queira a sua. Né? Então, assim, se inspire só, porque é muito legal você se inspirar em histórias de sucesso. Eu acho muito bacana você se inspirar em histórias de sucesso. Tá? Isso é muito importante. Isso mostra para o universo que você não se sente ameaçada pelo sucesso dos outros, mas sim inspirada. Tem para todo mundo. Tem de sobra. Gente, tem outra frase maravilhosa do Rumi, de 1300, que fala: What you are seek is seeking you. O que você está procurando, está te procurando. É a lei da vibração. É aquilo que eu falo. Você pensou, a pessoa te liga. Então, aquela pessoa que você tanto quer, aquele trabalho que você tanto quer, a casa que você tanto quer, está tudo à sua disposição. É você vibrar na frequência certa da gratidão e se conectar. Que aquilo vem para você assim, assim. Eu não sei que horas são, mas eu não consigo dar muitos exemplos hoje. Mas é muito importante. Então, 10 minutos, mas olha, lembrem disso. Exemplo, não sei se já aconteceu com vocês. É assim, você sai do banheiro, vai até a sala, pegar alguma coisa, e você não lembra o que você foi pegar? Você tem que voltar. Ah, lembrei! É ou não é? Se você não sabe o que você quer, como que você vai achar? Então você tem que saber o que você quer. Tá bom? Lembrem disso, tem que ter clareza no que eu quero. Você tem que ter clareza. O que facilita você saber o que você quer? Você ter clareza na sua visão. Você ser específico como você quer. Ai, como que você quer esse namorado? Tudo você põe no papel. Tipo físico, altura. Daí você vai pro financeiro, tanto você quer que ele ganhe, seja o quê. Daí, tudo! Ah lá, tá vendo? Olha aí. Ah, isso não tem. Tem. Para do seu sabotador hiperrealista achar que isso é bobagem. Existe. Põe como você quer, a cor do cabelo, a altura, a inteligência, como que você quer ser tratada. Tudo, Marcela, morre de rir de mim. E daí, simplesmente, vai acontecer. Mas qual que é a cereja do bolo? A cereja do bolo é isso aqui. Você tem que escrever, tá? Escreva. Aí você senta e você vai fechar os olhos e você vai, literalmente... Vocês têm altar na casa de vocês? Algo com a fé que vocês têm? No espelho do banheiro? Ah, divertido. Pode ser. Aí você lembra todo dia, né? Pode ser, tá ótimo, maravilhoso. E aí, mas você traz a emoção pro seu corpo? Ótimo. Então, agora você vai ensinar um pouquinho mais. É o seguinte, você vai fechar seus olhos, depois que você lê o que está no espelho, mas você escreve todo dia, várias vezes, ou só lê? Tá. E daí, todo dia? Ótimo. Então, ela pensa, tá bom, tá dando certo para ela. Então, maravilhoso. Você pode fazer isso, mas o que você pode fazer também, o que eu recomendo, é, pela manhã, quando você for fazer sua oração de sair de casa, gente, tem que se benzer antes de sair de casa, né? A gente vive em São Paulo, dá uma alinhada, agradece a Deus, pede proteção, né? Põe o porta-retrato dos filhos, benze cada um, né? Os pais, acho importante um pouquinho de momento espiritual, acho fundamental. E daí, o que acontece? Você vai fechar os olhos e vai trazer emoção para o corpo. Você vai se imaginar, vamos falar de amor? Beijando na boca de língua. Você vai se imaginar abraçando. Você vai imaginar entrando no avião, no cinema, de mãos dadas, batendo papo, tomando um vinho. E aí, automaticamente, você vai começar a sorrir. Quando você começar a sorrir,
Aí você pode abrir seus olhos, porque seu cérebro já entendeu que aquilo já aconteceu. Então, você quer uma casa, você vai saber exatamente escrever. Quero morar em tal endereço. Aí você vai imaginar a casa, a cor da casa, você abrindo a porta, sentando no sofá, indo na cozinha, abrindo a geladeira, comendo o que você gosta, preparando sua comidinha, deitando na sua cama. E daí, como essa casa tá linda com a sua decoração e você tá vivendo nela, automaticamente você vai começar a sorrir, não vai? Gente, é automático, desculpa, não dá pra você não tá sorrindo, imaginando coisa gostosa. Não é? Essa é a cereja do bolo que o Dr. Joe Dispenza ensina. Por quê? Porque quando você traz isso para o seu corpo, seu cérebro não sabe se é ontem, antes de ontem, depois. Ele acredita que já aconteceu. E daí vai muito mais rápido materializar aquilo que você tanto quer manifestar. Tá? É comprovado. Eu tenho exemplos meus. Então, assim, que eu contei outra vez, é comprovado, mas você tem que remover medos e dúvidas. Tá? Supere os testes do universo. Alinhe o seu comportamento, abrace a gratidão e transforme inveja em inspiração. Olha, aí já fui lá para trás, gente, peraí. Calma. Então, eu falei que o que é importante? Se sentir, detalhar, escrever, se sentir merecedora, tem para mim também, ter coerência na sua fala. Quantas vezes eu escuto as mulheres falarem separadas? Ai, não tem homem. Eu falei, pronto, olha o que você está falando. Não tem homem, tem 7 bilhões de habitantes. Não pode ser um trem desse. Então, assim, tem um homem para mim que Deus está preparando. Deus está me preparando para esse homem e esse homem está sendo preparado para mim. Tem um homem para mim. E tem. Então, assim, tudo tem pra gente. Ser proativo, né, que eu falei, não adianta ficar de pijama. Ser resiliente, ser positiva e ter fé. Para mim, ter fé é tudo. O que atrapalha? Crenças limitantes, autossabotagem, você achar que você não tem direito, isso é bobagem, manifestar é bobagem, né? Medos, então o sabotador hipervigilante, inseguranças, dúvidas, o crítico, baixa autoestima, que o crítico adora, sem pôr um defeito na gente, né? Inveja, vergonha de pedir, vergonha de desejar uma coisa tão além do que talvez a gente acha que merece ter. Não, né? Ser realista demais e hábitos, né, gente? Porque o que é hábito? É o que a gente faz sem pensar. Todos os dias, automaticamente. Você fez tanto que você ficou tão boa que virou um hábito. Então, vamos criar o hábito de trazer presença. De fechar os olhos, de colocar a mão no coração, de escutar a sua voz interior. A voz do silêncio. Quem assistiu Helena Blavatsky? Tá maravilhosa essa peça, A Voz do Silêncio. A voz do silêncio, porque são muitas vozes internas que nos confundem. É do pai, é da mãe, é da babá, é de tudo que nos criou, é da sociedade, é das amigas, é dos filhos, e a gente esquece de escutar a nossa voz. Silencia um pouquinho, mão no coração, fecha os olhos, respira, acalma. Todo dia, 2 minutinhos. O que são 2 minutos em 12 horas? Não é nada. E aí você vai acalmando, vai criando hábitos saudáveis, vai prestando atenção no que você está escolhendo para comer, você vai prestando atenção com quem você convive, o que você está assistindo na televisão, quem você está escutando. Então você vai se blindando, se amando, se cuidando, se nutrindo saudavelmente, né? Então isso tudo a gente tem que trabalhar, tá bom? E lembrem, o que vocês estão procurando está à disposição, também está te procurando. É só vocês saberem o que vocês querem e vibrarem nesta frequência alta. De paz, de joy, que é alegria, de gratidão, de gentileza, de entusiasmo, de esperança, de confiança, de contentamento. Daqui para baixo, vocês não querem. Ninguém mais precisa se preocupar de hoje em diante. Vocês vão lembrar que cada 33 preocupações, só uma se materializa. Vocês vão entender que a nossa mente mente e que se a gente ficando no aqui e agora, metade dos nossos dramas e problemas e medos se esvairão. Tá? Eu prometo para vocês. Be happy, be true, be free, be you. Obrigada, meninas. Obrigada. Olha, é gostoso, né? A gente entender um pouquinho da nossa mente safada, que a nossa mente mente mesmo. E olha, aqui no final, quem quiser... saber com profundidade da Masterclass. Onde que eu ponho aqui? Alguém me ajuda? Vixe, agora ficou louco. Eu quero pôr aqui o negócio, o QR Code. Como eu ponho o QR Code?
Aqui. Quem quiser, tá muito linda. Eu fiz com muito capricho e amor, gravei no estúdio. Tem tudo completo, tanto da manifestação passo a passo, quanto os sabotadores. Tá? Você assiste a hora que você quiser, da sua casa. Por 1 ano você fica tendo esse conteúdo. E assim, eu fiz um precinho baratex. Super legal para quem não consegue nas imersões, então tá todo o conteúdo aí maravilhoso, viu? Foi um prazer, plateia linda, maravilhosa, amei, amei. Obrigada, gente, obrigada.